Eu estava compartilhando hoje pela manhã, na live que a gente faz de manhã, que o nosso propósito ele pode ser descrito em uma palavra, né? Segundo a Bíblia, né? Uma palavra descreveria o nosso propósito. Jesus diz assim, ame. Essa é a palavra central do propósito de qualquer pessoa. Ame. E aí ele descreve em duas partes, né? Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí ele fala, né? Com todo o teu coração, toda a tua alma, tua força, teu entendimento. E semelhante a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então esse primeiro, ame o Senhor, é para todo mundo. É esse relacionamento seu com Deus. Assim como você entra no quarto, ora, lê a tua Bíblia, tem essa sua relação com Deus, eu tenho a minha relação com Deus e tal. Então é para todo mundo. Agora essa segunda parte, ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí é isso que nos diferencia, como você disse, né? Então, eu falo que amar, talvez uma palavra boa para a gente descrever amar, seria servir. Porque a nossa cultura é muito romantizada, né, sentimentalista, amor a gente já pensa em coraçãozinho, não sei o quê. Mas ali na cultura judaica era o ágape, era sacrificar pelo outro, era servir ao outro. Né? Então seria mais ou menos, sirva o teu próximo como você gostaria de ser servido. Né? E aí isso diferencia muito, por quê? Porque o seu próximo é diferente do meu próximo. E o que é o próximo? É quem está próximo. Então, sirva quem está próximo de você. Quem está próximo de você? E Deus te conduziu num lugar que você tem um grupo próximo de você. E é como você descreveu, né? Empresários, pessoas extremamente racionais, pessoas com coração endurecido, pessoas machucadas ali, ou que nunca tiveram contato. Esses são os seus próximos. E aí a pergunta é, como é que você serve eles? E aí esse monte de estratégia que você tem, com uma palestra, ajudando ele nas finanças e tal, eu estou servindo ele e ganhando acesso para amá-lo, compartilhar o evangelho com ele. Assim como eu tenho outros próximos. Por exemplo, o meu caso é falar com crente. Eu sei que o meu chamado não é tanto evangelístico. Meu chamado é para aquele monte de gente da igreja que não tinha entendido o evangelho ainda, estando na igreja. É para filho de crente que nunca entendeu o evangelho. E é muito lindo, né? Essa multiforme sabedoria de Deus. Você tendo esse público, eu tendo aquele público, o outro tendo outro público e a gente servindo. É isso aí. Ter clareza do seu propósito, né? Não, cara, é animal. E assim, eu vejo que o público mais... Como que eu posso chamar o público mais duro? Duro. Mais duro? No sentido de coração mais duro. De coração duro? Mais cético? Mais cético, mais... Um público mais cético, uma coisa que é interessante é que assim, é difícil você falar de Deus, mas não é difícil você falar de princípios. Porque as pessoas entendem essa regra, essa lei. Isso funciona. Sim. E o que mais tem na Bíblia são princípios. Então, vou te dar um exemplo muito interessante que eu refleti esses dias, né? Eu estava lendo lá, Gênesis, Êxodo e tal, e aí na história de Moisés, cara, tem uma passagem que eu achei incrível, e que diz o seguinte, né? Pensa que Moisés foi lá, né? Levou o povo de Israel, né? Ali no deserto, e aí diz que ele levou mais de 600 mil homens, né? Então eu diria que ele levou pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Ele estava liderando um projeto com pelo menos 1 milhão de pessoas no deserto. Não deve ser fácil. Meu né? Deus. E aí, cara, tem uma sem passagem... Sem caixa de som, né? Sem caixa de som, sem WhatsApp, sem nada disso. E aí tem uma passagem que eu achei incrível, cara, que chama assim, ó, o Conselho de Jetro. Conselho de Jetro. Aí eu falei, poxa, peraí, vamos lá. Aí o Jetro era o sogro de Moisés, né? Aí ele chegou e falou, caramba, né? Deixa eu ver o que o Moisés está fazendo. Aí viu Moisés lá, discernindo, né, o que está certo, o que está errado, sobre as leis de Deus, em frente a 1 milhão de pessoas. Aí ele viu Moisés em pé o dia inteiro, cara dizendo que está certo, que está errado, não sei o que lá, e falou, pô, Moisés, você vai ficar cansado? Você vai morrer. Você vai ficar cansado, né? Pô, você vai ficar cansado, vai ficar aí 1 milhão de pessoas, você vai ficar cansado e todo mundo precisa te assistir, cara. Então 1 milhão de pessoas também vão ficar cansadas. Então deixa eu te dar um conselho. Quando eu olho para isso, o meu radar, o meu background de negócios me faz pegar isso daqui e botar nos negócios. E aí olha que interessante, aí ele fala, Moisés, o fardo está muito grande. E ele falou, opa, beleza. E se o fardo está muito grande, você precisa dividir com outras pessoas. Aí eu falo, legal, porque imagina, né? Se você está com uma garrafinha de água, você consegue andar tranquilamente. Mas se você tiver, cara, 1 galão de 2 litros, você também consegue. Se tiver com 100 litros, talvez você não consiga. Mais do que isso, você não consegue sair do lugar. Então, já começa uma primeira chave aqui. Poxa, se você tem uma missão muito grande para realizar, o fardo é muito grande também. Né? Se a missão é muito pequena, o fardo é muito pequeno. Mas se você quer fazer algo grandioso, grandes obras, você vai precisar dividir o fardo. Então esse é o primeiro conselho de Jetro. Divida o fardo, senão você vai ficar parado no lugar. Aí eu falei, legal. E agora ele diz para quem dividir o fardo. Então eu pensando nos negócios. Se eu quero crescer,
E se eu quero fazer algo grande, eu preciso dividir o fardo. Legal. Mas quem serão esses meus líderes? Aí Jétro diz o seguinte: divide o seu fardo com homens de capacidade. Pô, beleza, homens de capacidade. Segundo, homens que temem a Deus, né? Homens que têm temor a Deus. Depois, homens que merecem sua confiança. Né? E depois, homens que odeiam ganhos desonestos. Aí eu olhei para isso e falei, cara, legal. Se eu falar isso daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um bloqueio. Bloqueio onde? Quando eu falar temor a Deus, certo? Então eu vou levar para o mundo real, entre aspas, né? Mundo mais material, Sim. mais cético. Eu vou falar pessoas que respeitam princípios. Ok. Né? E agora, o que eu fiz? Eu comecei a conversar com alguns grupos e eu tenho perguntado assim, ó, cara, pensa a pessoa que mais te frustrou nos últimos 2 anos da sua vida. Pensa. E não me fala quem é. Essa pessoa, ela era uma pessoa de capacidade? A pessoa, era. Essa pessoa, ela odiava ganhos honestos? Não. Beleza, não passou. Todas as pessoas, assim, eu devo ter feito isso com pelo menos mais de 30 perguntas ao longo de grandes grupos, tá? Nenhuma pessoa que feriu essa pessoa respeitava esses 4 princípios. Então eu já comecei a entender, beleza, então os meus líderes no negócio precisam respeitar essas 4 coisas. Tá? Homem de capacidade, alguém que pode crescer, que merece sua confiança, enfim, beleza, passei esse filtro. E Jétro ainda diz o seguinte, então você divide seu fardo sob esse filtro e faça o seguinte, coloque uma pessoa para gerenciar 1000 pessoas, pessoas gerenciando 100 pessoas, pessoas gerenciando 50 pessoas, pessoas gerenciando 10 pessoas. Falei, que lindo. Porque o maior problema que eu tive nos negócios foi quando eu tinha muitos diretos. Então, quando eu tinha muitos diretos, muitas pessoas respondendo para mim, eu não conseguia liderar eles. Então, eu precisei reduzir o número de diretos. Então, você começa a pegar isso aqui são conselhos milenares, Sim. que mesmo o mais cético vai olhar e falar, faz sentido. Faz sentido. E aqui você começa, através desses princípios, ajudá-la nos negócios, ajudá-la na vida. E aos poucos ela começa a abrir esse coração. Cara, isso é muito doido, porque você vê como tem tudo a ver com a nossa missão aqui do Jesus Cop, que eu falei para você. Porque a nossa missão aqui é pregar o evangelho inteligente. A gente fala isso, né? Eu quero que as pessoas entendam o evangelho. Porque a pessoa pode falar para mim assim, cara, eu não creio. Mas ela vai ter que concordar comigo que é genial o evangelho. E o que aconteceu por muito tempo é a gente chegou para as pessoas, e principalmente filhos, nasceram no contexto, e falou, pai, por que é assim? Porque a gente crê. A gente é fé, entendeu? Fé não se explica. E não, isso é mentira. Né? O que não se explica é fideísmo. É quando, tipo assim, não faz sentido nenhum e eu creio. Isso é fideísmo. Agora, fé é quando eu considerei e falei, é isso é verdade, eu creio nisso. Entendeu? É claro que tem aspectos que eu ainda não descobri, que eu não entendi e que tá, mas no overall, né, tem uma lógica. Tem a graça, a salvação, o pecado, Jesus ter morrido na cruz e nos libertado. Então, isso tem uma lógica, né? E eu acho que esse é o nosso grande desafio. É tratar as pessoas falando assim, cara, você precisa compreender. Porque para mim é chocante que você chega para um evangélico, o que você é? Eu sou evangélico. Então me explica o evangelho. Cara, como é que você é uma coisa que você não entendeu? E aí, quando meu caso com os jovens, entram numa universidade, eles são devorados. Porque pessoas de várias ideologias vão vir falar com elas, sabendo explicar toda a sua ideologia, toda a sua linha de pensamento, tudo que ela crê. E aí e ela não tem, ela só fala, eu acredito. Então, eu acredito que você pode semear isso no coração das pessoas, sabe? Isso é uma coisa que chamou muita atenção, Douglas, porque, cara, é um pouco de uma indignação, né, de que quando eu comecei a vir para esse mundo, eu falei, bom, então onde que eu vou buscar informação? Vou buscar na Bíblia, não é? Eu vou ler a Bíblia. E aí eu comecei a perguntar para muito crente, né? Falei, pô, e aí, mas você já leu a Bíblia toda? Não, nunca li. Falei, cara, você nunca leu? Como que você nunca leu? Não, nunca li, mas como que você aprende? Eu vou na igreja. Eu falei, mas tá perfeito, mas aí quem vai te falar é um homem, é uma pessoa. Então já tem, cara, talvez tenha alguns filtros aqui até chegar em você e você também. Cara, você não tá indo na fonte, na palavra e tal. Ah, não. Cara, crentes de anos, décadas, eu não consigo entender. Então, no meu pouquíssimo tempo aqui, lendo a Bíblia, eu já consigo conversar sobre coisas que eu não
que às vezes algumas pessoas falam, caramba, mas eu não sabia nem dessa história na Bíblia. Sabe? Então, assim, Jetro? realmente... Quem é Jetro? Quem é Jetro, né, cara? Assim, são coisas bizarras. Muito bom. Chama muita atenção. Então, você que está aqui nos ouvindo, fique aí esse puxão de orelha para você aí.